pessoal, dando continuidade, vamos ter a palestra agora de desafios no desenvolvimento de sistemas embarcados para a área médica. Convidamos ao palco, então, o engenheiro André Araújo. Alô, bom dia pessoal, tudo bem? Beleza, vamos começar então a falar sobre equipamentos médicos. Alô, tá falhando? Ou tá ok? Falar um pouco dos desafios que a gente tem no desenvolvimento de equipamentos médicos, né? E principalmente os eletromédicos, que é a minha área mais de especialidade. Eu sou engenheiro mecatrônico, sou formado na Poli, na USP, formei em 2010. Também fiz um mestrado em biomecatrônica, terminei em começo de 2014. Fiz estágio na BGE Médica, que é uma empresa startup, fazendo alguns equipamentos eletromédios. Trabalhei na parte de desenvolvimento e também na parte de sistema de gestão da qualidade. Depois que eu terminei o estágio, eu comecei a trabalhar na JG Moria, que é onde eu trabalho até hoje. Eu comecei na parte de assistência técnica, então fazia reparo de equipamentos. Não só equipamento nosso, mas equipamentos de outros fabricantes, então foi uma experiência bem legal, porque eu pude conhecer muitos equipamentos, muitos problemas que esses equipamentos apresentam e como debugar, como investigar esses problemas. Aí quando eu me formei, então a partir de 2011 eu passei para o setor de engenharia, de desenvolvimento, e começamos a trabalhar com um projeto de equipamentos eletromédicos. Em 2016 eu fui promovido para gerente de engenharia, mas além da parte de gestão, eu continuei trabalhando na parte de desenvolvimento. E agora, mais recentemente, em 2021, eu participei da primeira turma do curso da Alicia White, que é baseado no livro dela, Making Embedded Systems. E depois surgiu uma oportunidade para mentoria no curso, então eu sou mentor nesse curso online. Participei de 2 turmas já. Então, pessoal, para a gente quebrar um pouco aqui, antes de começar, eu queria fazer uma enquete rápida com vocês. Se puder, por favor, levantar a mão. Quem trabalha com desenvolvimento de software para sistema embarcado? Pode ser Bare Metal, RTOS, Linux embarcado, até HDL, acho que poderia entrar nessa categoria aí. Mantenha levantado, todo mundo que mexe com software. Bastante gente, né? Obrigado. E agora, por favor, quem mexe com desenvolvimento de hardware? Projeto de PCB, projeto de circuito, gabinete, parte mecânica. Tá, legal, obrigado. Bom, o resultado era o que eu esperava mais ou menos. Eu também dei uma espiada na pesquisa de mercado de embarcados, que é muito legal. E a gente vê que tem muita gente trabalhando com software, mas tem menos gente trabalhando com hardware, né? E a provocação que eu queria deixar aqui é que a gente tem que rodar o nosso software brasileiro no nosso hardware brasileiro. A gente precisa fortalecer nossa indústria eletrônica e vocês, os desenvolvedores, vocês têm o poder para mudar essa situação, melhorar a nossa situação, a nossa indústria eletrônica. Então, deixa essa pulga na orelha de vocês aí. Bom, a gente vai falar hoje sobre dispositivos médicos em geral, tratar um pouco dos princípios que a gente adota no desenvolvimento desses produtos, falar um pouco dos equipamentos eletromédicos e 2 aspectos bastante importantes no desenvolvimento dos eletromédicos, que são a segurança elétrica e a compatibilidade eletromagnética. Beleza. Então, primeiro vamos definir o que é um dispositivo médico. É um instrumento, equipamento, implante, um software ou até um material que é para ser usado em seres humanos. E a principal ação dele não é farmacológica, imunológica ou metabólica, ou seja, não é um medicamento. Ele é usado para diagnóstico, monitoramento, tratamento, suporte à vida e controle ou apoio à concepção. E a gente tem a classificação de risco desses dispositivos. No caso da Anvisa, são as classes de 1 a 4, sendo que 1 são os menos críticos, né? E o classe 4 são os equipamentos de maior risco ao paciente. Então, alguns exemplos aqui de equipamentos com a classificação. Classe 1 a gente tem desde um band-aid, né, cadeira de rodas. Esse equipamento que a gente fabrica, que é um painel de gases e parte elétrica, que tem geralmente nos leitos hospitalares.
dois. A gente tem aqui um teste de gravidez, uma seringa, que é um equipamento estéreo já. Esse é outro equipamento que a gente fabrica, que é um sistema de mistura de óxido nitroso com oxigênio para fazer sedação consciente. No classe 3 já é um risco ainda maior. Então, por exemplo, temos aqui uma bomba de infusão. É um equipamento que faz dosagem de um medicamento para o paciente de forma automática. E muitas vezes são medicamentos super caros e super fortes, por exemplo, tratamento de câncer, e você tem que ter uma dosagem muito precisa e coisas às vezes de, sei lá, 1 ml por hora. Então, é um equipamento super crítico e se esse equipamento falhar, ele pode possivelmente causar uma consequência bem grave para o paciente. Esse monitor é um equipamento que eu participei do desenvolvimento desde a concepção até a fabricação. Atualmente já tem cerca de 1000 equipamentos no mercado. É um monitor de óxido nítrico, que é um gás utilizado para tratamento de hipertensão pulmonar, geralmente usado em pacientes neonatais, prematuros. Então foi uma satisfação bem grande participar desse desenvolvimento aqui. Foi o primeiro projeto que eu participei inteiro, assim. E classe 4 são os mais de maior risco, no caso aqui tem um implante ósseo e um marca-passo, né? Nesse caso, se o equipamento falhar, fatalmente o paciente pode vir a óbito. Então, a gente tem algumas filosofias que a gente adota para fazer o desenvolvimento desses equipamentos. A primeira é a segurança, depois a eficácia do produto, qualidade e gerenciamento de risco. Eu vou detalhar um pouco desses aspectos. E, pessoal, ao longo da apresentação tem algumas referências, depois vou pedir para o pessoal divulgar, que tem vários links aqui que vocês podem acessar para ter mais detalhes. Tá? Então, como é que a gente garante segurança dos equipamentos hospitalares? A gente está no setor regulado, eu não posso chegar aqui com um equipamento que eu fiz em casa e colocar para vender. A gente tem que ter um registro não Anvisa, no caso do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o FDA, e na Europa tem a marcação CE, mas cada país tem a sua agência reguladora. Então, para alguns equipamentos a gente precisa do registro Anvisa diretamente, mas outros equipamentos mais sofisticados a gente tem que ter uma certificação. No Brasil é o Inmetro que especifica quais normas são compulsórias para essa certificação. A gente passa por auditorias, tanto dos organismos certificadores de produto, quanto da própria Anvisa. E tem uma parte de vigilância também, que é aquela parte de monitorar o desempenho do equipamento no campo. Então, por exemplo, digamos que aconteceu a morte do paciente devido a uma falha de equipamento. Então, a Anvisa pode ir lá e investigar se foi mau uso do equipamento ou foi uma falha do equipamento. Ela tem autoridade para investigar isso e até interditar o equipamento ou suspender o registro, etc. Outra parte muito importante do equipamento é a eficácia, né? Ele tem que ser capaz de fornecer o benefício clínico que ele se propõe a fazer. E então, para a gente comprovar a eficácia do equipamento, envolve a avaliação clínica, que é realmente testar o equipamento com pacientes, comprovar que ele funciona. E também temos a parte de verificação e validação, que eu vou tratar um pouco mais na frente com a parte do projeto. Que a verificação tem mais a ver com a parte mais técnica e a validação mais clínica em relação ao desempenho do equipamento. Para a gente manter a qualidade, a gente tem implementado na empresa um sistema de gestão da qualidade. No caso de equipamentos médicos, é baseado na norma ISO 13485. E essa norma especifica uma série de atividades que a gente tem que ter procedimentos documentados, ou seja, a gente tem que ter um guia de como realizar, por exemplo, projeto de equipamento, compras, inspeção de produtos, assistência técnica. Tem que ter os procedimentos documentados e tem que ter os registros, né? Porque tem uma frase que os auditores usam bastante, que é: se você não está registrado, então não foi feito. Então não adianta só a gente seguir os procedimentos à risca, a gente tem que manter os registros. Por exemplo, testei o equipamento no dia tal, foi o técnico tal que fez o teste e depois foi aprovado por tal pessoa. Isso fica tudo registrado. Em caso de alguma eventualidade, a gente consegue comprovar o histórico daquele produto, daquelas atividades. Um fator que eu acho interessante dessa norma é que ela coloca a responsabilidade na direção da empresa. Então, desde o nível mais baixo hierárquico até a diretoria da empresa, todos são envolvidos e são responsáveis pela qualidade dos produtos e do desenvolvimento das
atividades da empresa. Então tem especificações para gestão de recursos, então a gente tem que ter pessoas qualificadas para desempenhar as atividades, a gente tem que ter estrutura qualificada, equipamentos, instrumentos de medição. Outra parte bem interessante, que até lembrei quando vi na Mauser, essa parte de rastreabilidade é muito importante para a gente também. Então, se acontecer algum problema no campo, a gente consegue, pela referência do produto, o número de série ou o número de lote, rastrear todos os componentes que foram utilizados naquele produto, quem montou, quando montou, como testou. E se tiver algum problema nesse componente, a gente consegue voltar para os nossos fornecedores e falar, ó, estou com esse componente que eu comprei de vocês, data tal, está com problema, você pode continuar a investigação? Eles podem rastrear para ver se tinha um problema lá na parte deles. E essa rastreabilidade não é só do produto, todos os documentos da empresa são rastreados. Parte de projeto, se eu tiver uma alteração de desenho, eu não posso só alterar o desenho e trocar na pasta lá de desenhos. Eu tenho que ter uma solicitação, uma justificativa para ter aquela atualização de projeto, uma análise se aquilo vai ter algum efeito, se eu preciso descartar as peças que estão em estoque baseadas na revisão anterior. Aquisição, como eu falei, produção também, todas as atividades são rastreadas. E a gente faz a medição e análise para melhoria, né? Então tem indicadores, por exemplo, digamos que eu tenho indicador de assistência técnica. Então, por exemplo, eu fabriquei 1000 produtos e 5 voltaram para assistência técnica em garantia. Então, esse valor é aceitável, a gente analisa, vê se tem uma tendência de crescimento ou de abaixar esses valores e tentar sempre manter a melhoria da qualidade. Né? Fazemos tratamento de reclamações, análise de não conformidades, CAPA, que é a ação corretiva e preventiva. E temos auditorias, tanto internas quanto do OCP e da Anvisa. A parte de projeto, a norma especifica várias atividades que a gente tem que documentar. Planejamento, né, para começar um projeto. A gente faz levantamento de requisitos, que na norma chama de dados de entrada, que é obter os dados do cliente, transformar isso em requisitos técnicos para a gente poder fazer o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento é a parte boa que a gente faz, né, de queimar microcontrolador, dar descarga eletrostática lá neles. Aí quando a gente acaba o projeto, tem um protótipo, um MVP ou um protótipo já mais funcional, a gente tem também as saídas de projeto, que são desenho de fabricação, desenho de PCB, software, manual de instruções para a fabricação do produto. A gente faz essa etapa de verificação, então, que é verificar se todos essas saídas de projeto atendem aos requisitos de entrada. Né? Essa é a verificação. E a validação tem mais a ver com o desempenho do equipamento no campo já. Então, a gente verifica se, por exemplo, eu tenho o foco cirúrgico, que são aquelas lâmpadas que iluminam durante a cirurgia. Então eu tenho um requisito técnico que tem que ter, por exemplo, sei lá, 10.000 lumens de iluminação. Isso é um requisito técnico que eu vou verificar depois do meu produto com um medidor de luminosidade se ele atende isso. Mas aí, na parte de validação, tem que ver, tá, mas esses 10.000 lumens são suficientes para minha cirurgia? Isso aqui tem diferença, por exemplo, se a pele da pessoa é clara ou escura? Então essa é a parte de validação. Em todas as etapas tem análise crítica, então a cada transição aqui é feita uma análise pelos superiores, né? Eles avaliam tecnicamente se as atividades foram desempenhadas corretamente, se os resultados estão adequados. Isso fica tudo registrado no arquivo de projeto. No final também a gente faz a transferência, que é pegar todos esses documentos e falar, então, esse projeto está aprovado e pode ser fabricado, que já foi certificado, então é feita uma formalização para passar da fase de projeto para a fase de produção. E o último tópico assim, importante no desenvolvimento é o gerenciamento de risco. A gente se baseia na norma 14971. Então é um processo cíclico, né? Durante todo o desenvolvimento do produto a gente está sempre realimentando esse ciclo. A gente identifica riscos, analisa, desenvolve mitigações, depois faz implementação e monitoramento. E o benefício, vários equipamentos não tem como ficar livre de risco. Então a gente tem que avaliar se o benefício do equipamento supera o risco que ele pode trazer. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático para a gente visualizar melhor essa parte. Então imagina que a gente vai fazer uma radiografia, né? Qual o benefício de fazer uma radiografia? Eu consigo fazer, por exemplo, o diagnóstico de alguma doença e de forma não invasiva. Então, por exemplo, posso verificar se o paciente
está com suspeita de pneumonia, então eu faço uma radiografia do pulmão, consigo verificar por imagem se realmente é uma pneumonia ou é outra coisa, ou suspeita de um osso quebrado. Porém, qual que é o perigo associado a utilizar uma radiografia? Que os raios-x são uma radiação ionizante, né? Então, um dos riscos associados a usar o raio-x seria o paciente desenvolver uma doença, por exemplo, um câncer, se ele for exposto a uma dose excessiva. Então, esse é um exemplo de risco, né? Na verdade, quando tem um equipamento, assim, são centenas de riscos que a gente levanta. A gente faz isso por leitura de bibliografia, né? Conhecimento de equipamentos similares no mercado, brainstorming também, tudo para a gente sempre buscar mais riscos e mitigar eles. Então, nesse caso aqui do problema de uma dosagem excessiva, quais são algumas medidas de controle que a gente pode adotar? Uma medida é, por exemplo, a blindagem. Então, acho que todo mundo já deve ter tirado uma radiografia, né? A gente deixa exposta só a parte que vai ser efetivamente radiografada e o paciente fica com um avental de chumbo, né? E aí evita que essa área seja irradiada. Outro fator é que o operador, ele prepara o paciente aqui, mas ele normalmente aciona a máquina de uma salinha reservada, que também tem uma blindagem, né? E como ele está exposto lá o dia todo, não só naquele exame, ele tem que ter essa proteção. Outro fator de controle de risco é o treinamento, então o fabricante vai treinar o pessoal que vai usar o equipamento, né, dos riscos envolvidos naquele equipamento. Usabilidade é um fator importante também, então, por exemplo, nessa máquina, provavelmente não tem um botão aqui que aciona o raio-x, ele só pode ser acionado na salinha. Isso evita que, enquanto o paciente está sendo preparado, alguém esbarre lá e dê uma radiação não intencional, né? E por fim, os que são menos efetivos são instruções de uso, que alguém lê o manual aí? Acho que não, né? Mas a gente tem que ter instruções de uso. E aviso para segurança são essas marcações do equipamento, são baseadas em normas. E depois de todas as atividades a gente avalia. Tem o risco residual? Tem o risco, pode ser lá. Enquanto está preparando um paciente, entra um doido lá e aperta o botão na salinha. Mas esse risco é algo razoável de acontecer? Provavelmente isso não vai acontecer, né? Então a gente determina que essas medidas foram suficientes. Então vamos falar agora um pouco sobre os equipamentos eletromédicos. Voltou, beleza. Então vamos para mais uma definição aqui. Tentei simplificar um pouco a definição da norma, que é bem complicada. Mas é o seguinte, o equipamento eletromédico é um equipamento elétrico que possui uma parte aplicada, que é a parte que está em contato com o paciente, contato direto, ou que transfere energia do paciente, ou para o paciente, ou que detecta essa transferência de energia. E, além disso, ele só pode ser fornecido com uma conexão para a rede de alimentação e ele tem que ser destinado para ser usado em diagnóstico, tratamento, monitorização ou compensação livre de doença, ferimento ou invalidez. A norma que a gente adota como referência para projetos, né, e para certificação também, a principal é essa IEC 60601-1, que é a norma geral. Ela traz vários requisitos para ensaios, traz sobre classificação de equipamentos, por exemplo, classificação da parte aplicada, classificação do tipo de isolação da fonte, classificação de ingresso de água, IP67, coisa assim. Identificação do equipamento, marcação, documentos que a gente tem que fornecer. Segurança elétrica, segurança mecânica, proteção contra a radiação, que nem o caso do raio-x que a gente falou. Segurança térmica e exatidão de controles. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a segurança elétrica, que é um tema bastante importante. E além da norma geral, a gente tem as normas colaterais, que se aplicam a vários tipos de equipamentos também. Por exemplo, perturbações eletromagnéticas é uma norma que praticamente todos utilizam, usabilidade. Se o equipamento tiver alarmes, ele tem que seguir essa especificação dessa norma. E além dessas, temos também as normas particulares, que aí já são bem mais focadas num tipo específico de equipamento. Os que a gente está mais habituado são, por exemplo, monitores multifuncionais, monitores de gases,
simetria. E esse 62304 é a norma para desenvolvimento de software para equipamentos médicos. Tanto o software embarcado quanto o software como um serviço, né? Na verdade chama Software as a Medical Device. E essa norma, praticamente tudo que a gente tinha dos requisitos da 13485 para projeto geral, aqui na norma de software tem tudo isso de novo, só para o software. Então tem requisito de software, classificação, documentação, testes. Então, falando um pouco sobre segurança elétrica, tem um conceito que a gente precisa saber, que é a parte da condição de teste, né? Uma condição é do equipamento normal, e outra condição é a condição anormal sobre uma só falha. Nessa condição de única falha, mesmo assim o equipamento ainda tem que permanecer seguro. Então, a norma específica, por exemplo, de distância de separação entre condutores, né? Isso depende da tensão que está sendo aplicada aqui. Mas tem essa separação pelo ar, que é a distância do ar, a menor distância entre dois condutores. Se tivesse um obstáculo aqui, aí a distância seria tipo um triângulo assim. O escoamento é a distância pela superfície. Então, para a gente aumentar essa distância de escoamento, a gente faz às vezes um corte aqui no PCB e ele tem que dar a volta, né? Então ele aumenta essa distância. E quando tem isolação sólida, ou seja, quando o condutor não está exposto, a gente também tem uma especificação de distância mínima do isolamento. Outro fator importante é a resistência de aterramento. Então, digamos, por exemplo, numa condição de única falha, digamos que o cabo de fase do equipamento soltou internamente e bateu no gabinete metálico. Esse gabinete tem que estar aterrado, né? Ele tem que ter uma resistência que seja baixa o suficiente para não desenvolver nenhuma tensão perigosa ali no gabinete, porque algum paciente ou operador pode estar em contato ali. Então a gente tem um ensaio que a gente passa 25 amperes ou até mais, dependendo da corrente declarada. A gente passa com esse equipamento, passa 25 amperes aqui do cabo de alimentação e volta por um contato metálico do gabinete. O equipamento mede a resistência para ver se isso está de acordo. E esse é um tipo de teste que a gente faz em rotina após a montagem do equipamento. A gente tem que fazer esses testes para comprovar que a montagem está ok. Outro fator são as correntes de fuga e correntes auxiliares. Então, a corrente de fuga é toda a corrente que sai do equipamento e vem para o paciente, ou vem do paciente e entra no equipamento. Isso também depende do tipo de parte aplicada e o tipo de conexão, mas em geral é entre 10 e 1000 microamperes os limites dessa corrente. Isso também é feito o teste tanto no laboratório quanto na própria fabricação, a gente faz esse teste de segurança. E a corrente auxiliar, no caso, é uma corrente que flui entre uma parte aplicada e outra. Então, se a gente tem um equipamento tipo esse aqui, um ECG, não pode ter uma corrente que fique passando aqui e circulando, né? Tem os limites também. E o último fator da segurança elétrica que a gente testa é a parte da rigidez de elétrica. Então, digamos que eu tenho esse ECG aqui, as partes aplicadas são tipo CF, né? Então elas são tipo cardíaca flutuante. Se a minha tensão de alimentação do sistema é 240 volts AC, então eu tenho que garantir que no paciente tem uma isolação de pelo menos 4000 volts. Então a gente pega um equipamento que é um HiPod tester, né? A gente aplica do lado da alimentação uma tensão AC de 4000 volts e um cabo de retorno conectado aqui nos eletrodos, e ele monitora a corrente, ela não pode passar de um determinado nível. Esse teste dura 1 minuto, porque também para testar se o material isolante não degrada com o tempo. E agora então vamos falar da parte mais emocionante, que são os ensaios de compatibilidade eletromagnética. Nessa foto aqui é um centro cirúrgico. Quem daria um chute de quantos equipamentos tem aqui nessa foto? Fala aí, DG. Luzes, eu contei uns 15 pelo menos. Então, compatibilidade eletromagnética, essa característica do equipamento dele permanecer no ambiente eletromagnético sem interferir excessivamente nos seus equipamentos vizinhos e sem também sofrer interferência que degrade a sua operação. A gente tem alguns mecanismos de
acoplamento de ruído eletromagnético. Digamos que esse equipamento agressor, dentro dele tem fio, tem fiação, tem PCB, e isso acaba desenvolvendo antenas que propagam sinal eletromagnético pelo ambiente, né? Até pelo vácuo. E o acoplamento irradiado. Também quando passa a corrente elétrica no condutor, ele induz um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir correntes em outros condutores que estejam na proximidade. O acoplamento indutivo. O condutivo, por exemplo, se eu tiver dois equipamentos ligados na mesma rede elétrica e um está emanando ruído pelo cabo de alimentação, esse ruído pode acoplar pela tomada e chegar no outro equipamento. E o capacitivo é o acoplamento por campos elétricos, né? Se tiver um campo próximo aqui do equipamento, ele pode causar correntes de deslocamento aqui. Aí a nossa norma lá de perturbações eletromagnéticas, que é a 600.601-1-2, ela especifica uma série de ensaios de compatibilidade eletromagnética. Eu vou apresentar para vocês os que eu acho que são mais pertinentes, que são de emissão irradiada conduzida, imunidade à descarga eletrostática, RF irradiada, transientes rápidos, surtos e RF conduzida. Então, o primeiro ensaio que a gente vai falar é da emissão radiada. Esse ensaio é o seguinte: o equipamento está posto numa câmara semi-anecoica, então, ou numa área aberta, né, que não tem reflexões. Ele fica posto em cima de uma mesa giratória e a gente está com uma antena aqui escutando o ruído do equipamento. A gente pega essa mesa giratória, deixa girando numa velocidade relativamente lenta e fica ouvindo aqui para tentar descobrir qual que é a orientação do equipamento que dá a pior radiação. Quando a gente localiza essa radiação, a gente eleva a antena de 1 metro até 4 metros, para também achar a altura da antena que dá a leitura mais intensa, né? Quando chega nesse ponto, a gente faz uma varredura espectral entre 30 MHz e 1 GHz, e também a gente vira a polaridade da antena, pode estar vertical ou horizontal, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui eu estou lá num laboratório de teste, aqui está a antena, né? Tem dois tipos de antena. Aqui é o trilho vertical onde ela desloca. E aqui nosso oxímetro na mesa giratória. Aqui uma distância de 3 metros. E esse aqui é o resultado da nossa medição, né? No caso, a gente tem que ficar abaixo, tem duas categorias de equipamentos, né? Se for classe A ou classe B. E a gente tem que ficar abaixo dessas linhas para passar no ensaio. E esse aqui é o nosso que teve sucesso, né? Então, como é que a gente faz para obter esse sucesso na parte de emissões? Bom, primeiro, eu acho que todo mundo já viu essa recomendação de minimizar os loops de corrente, né? Digamos que eu tenho um circuito aqui que tem um DIDT alto, né? Que são correntes altas e transientes rápidos. Se ele estiver nessa configuração, toda essa área aqui vai ser um ciclo de alta corrente. Isso aqui vai emanar bastante ruído. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer as trilhas de forma que o circuito fique bem fechadinho. E aí eu troco toda essa área. Na verdade, eu estou trocando basicamente pela distância entre os componentes e a espessura da placa, né? A distância de uma trilha para outra. Outro fator muito importante é a gente usar PCB de multicamada, né? No mínimo 4 camadas, porque com isso você consegue usar planos de terra internos, e quando você tem um plano interno sólido, todas as trilhas que você tiver já vão ter automaticamente um plano de retorno embaixo. Isso ajuda bastante a conter as emissões. Outro fator importante é o capacitor de desacoplamento. Então, digamos que a gente tem um microcontrolador aqui, ele vai chavear um MOSFET de uma saída. Para ele chavear, ele precisa de uma carga, né? Essa carga ela é uma carga pequena, mas ela tem que ser fornecida bem rapidamente. Se a gente não tiver esse capacitor para dar essa carga rapidinho aqui para ele e recircular aqui pelo terra do micro, nesse ciclo pequeno, ele vai ter que puxar a carga lá da fonte, que está lá longe. E a trilha de alimentação tem uma indutância que não é desprezível. Então, além de você ter um loop muito maior, você vai ter indutância muito maior, e isso vai gerar maiores emissões. Então, com o capacitor a gente consegue
minimizar esses loops de corrente e fornecer o sinal sem causar esse deslocamento lá da fonte. Depois o capacitor carrega aqui por um outro maior que está na proximidade. E às vezes a gente tem que usar mais de um capacitor, né? Porque o MLCC ele tem a frequência de alta ressonância e a partir desse ponto ele deixa de ser capacitivo e as indutâncias parasitas começam a se sobrepor e ele começa a perder a eficiência. Então, se a gente precisa filtrar, por exemplo, até 1 GHz, a gente talvez tenha que usar um capacitor aqui, por exemplo, de 1000 PF ou até menos, né? Para ele conseguir vir aqui um pouquinho mais baixo do que se eu tivesse o 100 nano aqui. Outro fator bastante importante é a gente limitar os transientes de sinal. Quanto mais rápido for esse transiente, mais conteúdo de alta frequência ele vai ter e maiores as emissões. Então a gente tem que tentar limitar o tempo de subida e o tempo de descida, deixar o mais lento possível que atenda a nossa necessidade, né? Uma maneira de fazer isso é a gente colocar resistores nas saídas do micro, que isso impede que tenha uma trilha de resistência zero aqui, que a corrente seria muito alta, né? Outro recurso é usar filtro passa-baixos, que é similar com a questão do desacoplamento e essa questão da limitação do tempo de subida. Mas aqui depende muito do sinal que você está querendo filtrar. Nem sempre o seu sinal pode ser filtrado. E também tem essa questão do capacitor, que ele tem um desempenho de cortar as altas frequências, mas a certo ponto ele vai começar a perder essa eficiência também. E quando nada disso funcionar, a gente tem que apelar para coisas mais pesadas, né? Então, usar uma blindagem metálica, que seria uma gaiola de Faraday. Nesse caso, nenhuma radiação sai do equipamento, nem consegue entrar, né? Porém, para a gente conseguir isso na prática é difícil, porque tem que ser muito, muito bem fechada esse gabinete. Por exemplo, se a gente faz um gabinete para colocar o equipamento inteiro dentro, é impossível ser totalmente fechado, porque o equipamento tem display, tem botões, tem ventilação, tem cabos. Então a gente tem que tentar manter ele o mais fechado possível. E aqui, por exemplo, tem essa aberturinha aqui, que parece pequena, mas qualquer onda eletromagnética com um comprimento de onda inferior a essa distância, ou essa distância sobre 2, vai conseguir penetrar ali como se não tivesse nada. Então a gente tem que garantir que o fechamento seja super justo em todas as arestas aqui. E nos cabos também, se a gente for usar um cabo blindado, a blindagem do cabo é uma extensão do gabinete. Então ele tem que fazer um contato ao longo de toda a volta da conexão. Idealmente seria usar um conector circular metálico, né? Que aí ele consegue blindar toda a volta do cabo. Isso tudo que eu falei foram questões de hardware, né? Aí, por software também consegue reduzir a velocidade da porta de saída, né? Então esse caso é o STM82, ele tem uma configuração de velocidade do tempo de subida e tempo de descida. Só que isso aqui também vai depender do seu sinal, né? Se você tem uma porta que precisa comunicar muito rapidamente, ela vai ter que usar o tempo de subida mais curto. Bom, essas foram as emissões por ondas eletromagnéticas. Agora vamos falar das emissões conduzidas, que são emissões que vão pelo cabo de alimentação do equipamento, né? Então a gente tem esse setup de teste, aqui um analisador de espectro, tem a LISM que pega a alimentação da rede e tira uma derivação para fazer a medição do ruído. Também ela filtra o ruído da fonte de alimentação. Nesse caso a varredura é de 150K até 30 MHz. Também é feito com equipamento das duas tensões de operação, se ele for bivolt. E aqui é mais um caso do espectro, né, que a gente obteve. Então, no caso aqui é a nossa linha vermelha, que é a média, né, está bem abaixo do limite, que é essa linha reta aqui. Como que a gente consegue filtrar as emissões do equipamento? Um recurso bastante útil é utilizar o filtro de linha, que é feito com indutor de modo comum e capacitores, eles formam o filtro pi, que é um filtro de segunda ordem. E a gente pode desenvolver isso tanto como o nosso próprio projeto, ou, no caso, por exemplo, a Bush Electronic tem uns filtros de linha prontos, são bem bons.
A Shooter também tem esses conectores de entrada com chave, com fusível, e já vem com filtro integrado. Isso aqui facilita bastante o desenvolvimento. No caso aqui, esse é até um de 2 estágios, então como se tivesse um atrás do outro aqui, dá uma atenuação ainda mais forte. Outro recurso é usar o Ferrite. Esse aqui tem a vantagem de ser minimamente invasivo, porque você não precisa alterar nada do equipamento, é só você colocar ele no cabo de alimentação. E outra técnica que eu particularmente gosto é a gente usar um conversor médico, um conversor ACDC já certificado para a área médica. Porque além dele ter já certificação nos ensaios de emissão conduzida, ele também está preparado para os ensaios de segurança elétrica. Isso aqui facilita bastante o desenvolvimento. Dependendo do volume do seu equipamento, é mais fácil comprar um pronto do que desenvolver o seu próprio. Então esses dois foram ensaios de emissões do equipamento. Agora a gente vai fazer os ensaios de imunidade, que a gente vai jogar interferência no equipamento e verificar qual que é o desempenho dele. O primeiro que eu vou falar é do descarga eletrostática, que é aquela descarga que a gente toma quando bate na porta do carro ou da geladeira e dá uma faísca. Então o equipamento tem que estar preparado para lidar com esse tipo de interferência. A norma especifica os níveis de ensaio de 8 kV na indireta, que são descargas em planos metálicos próximos do equipamento, vertical e horizontal. Descarga direta de 8 kV nas partes metálicas do equipamento. E pelo ar é 15 kV nas partes que não são metálicas e são partes que o usuário normalmente usaria. Por exemplo, nesse caso aqui no computador tem o teclado, o botão de power do computador seria um lugar para testar. As emendas do gabinete também eles costumam testar. E essa descarga, apesar dela ter 8 kV, a carga é bem pequena. Só que o mais crítico dela é que o tempo de subida é muito curto, cerca de 2 nanosegundos. Então isso excita muitas partes do equipamento. Então vamos ver como que a gente pode mitigar isso aí. Bom, aqui é um exemplo do teste, né, com fotos. Então aqui o plano vertical, uma descarga indireta, plano horizontal, e aqui tem uma chavinha, não dá para ver direito, mas é uma chavinha metálica, ele está aplicando a descarga direta na chave. Para a gente evitar a interferência dessas descargas, a gente pode usar, por exemplo, diodos TVS ou capacitores que suportam alta tensão. Então o que acontece? Com esse diodo colocado, principalmente nas interfaces de teclado, display, é o primeiro caminho por onde a descarga vai entrar. E aí ele chegando aqui, ele não vai conseguir avançar para as portas lógicas, porque ele vai ser desviado pelo diodo, né? No caso do capacitor, ele atua como um curto-circuito para altas frequências, então ele também desvia aqui para o terra. Isso evita que a descarga chegue com a força máxima no seu micro. O capacitor de desacoplamento também é importante, tanto para a parte de power, para manter por exemplo, para evitar um brownout reset do seu micro, como também no pino de reset do micro, é muito importante a gente ter o capacitor para não ocorrer um reset não realizado, não solicitado, né? Técnicas de layout também, que a gente discutiu um pouco antes. O gabinete condutivo aterrado é uma técnica boa para a gente evitar o desenvolvimento de interferência, porque ele está blindando todo o equipamento e a descarga é jogada diretamente no cabo de aterramento, né? Ou outra técnica seria usar um gabinete totalmente isolado e você tentar evitar que a descarga ocorra, né? Se ele é totalmente isolado, aquele teste direto nas partes metálicas não é aplicável, só aplicado no teste pelo ar, 15 kV. Porém, essa técnica mesmo assim ainda tem que fazer os ensaios indiretos, então dependendo do caso acaba não sendo tão útil, mas ela ajuda a evitar as descargas pelo ar, que são as mais de tensão maior. Em técnicas de software que a gente pode usar para evitar problemas no SD, é muito importante usar o Watchdog Timer, por exemplo. Durante uma descarga pode ser que o seu program counter vai para uma linha que não tem programa lá, vai ficar perdido. Então, a gente tem que conseguir resetar o equipamento e recuperar a utilização dele. Esse reset é bom que seja um reset controlado. Você sabe que o reset foi pelo Watchdog, então provavelmente aconteceu alguma coisa extraordinária. Então você consegue
desenvolver rotinas que recuperam o estado que você estava, reinicia o equipamento, de preferência tentar fazer isso de uma forma que seja totalmente transparente para o usuário. Ele nem vai notar que teve, ou talvez ele note algum flicker ali na tela, mas o equipamento volta e isso não vai prejudicar o desempenho do equipamento, a utilização dele. Outra parte interessante é fazer um monitoramento e atualização periódica de subsistemas. Então, por exemplo, você tem uma tela, a gente teve um caso assim outro dia, a gente tem a tela que a gente compra pronta, a gente não tem controle sobre o layout dela, e ela estava correndo reset quando dava descarga. Então, em vez da gente, então, para evitar esse reset e ficar travado com a tela apagada, então periodicamente a gente reseta a tela e reescreve ela inteira. Isso é totalmente transparente, o usuário não percebe que isso está acontecendo, porque a gente faz uma parte cada vez. Só se acontecer realmente a descarga, ele vai ver que talvez deu uma piscada lá, mas ele logo recupera. Filtros digitais também é uma técnica importante. Se você tem uma medição analógica que seja muito sensível, pode ser que a descarga cause uma interferência. E para você evitar que essa interferência perturbe a sua medição, você pode usar um filtro digital, por exemplo, filtro de fases baixas, ou até filtros mais sofisticados. E o debounce, não é exatamente o debounce de botão que eu quero falar aqui. Na verdade, ele é meio genérico a todo tipo de sinal que você... Por exemplo, tem uma flag que vai acionar uma interrupção ou alguma tratativa. Você não fazer essa tratativa para uma indicação só da flag, você fazer uma contagem, né, de N flags consecutivas, de um tempo que seja razoável para você, mas que você tenha certeza que a flag realmente aconteceu e que não foi um acionamento espúrio por conta de uma interferência. O próximo ensaio que a gente vai falar é de 300 elétricos rápidos. Ele é similar ao ESD, porém ele vem pelo cabo, né? Tanto o cabo de alimentação quanto o cabo de sinal. Aqui no nosso caso tem um acoplador capacitivo que injeta esse trem de pulsos aqui no sinal, no cabo do paciente, né? E a gente tem que avaliar se o equipamento está sofrendo interferência. Esse ensaio ele vem esse fenômeno, na verdade, ele vem do chaveamento de cargas reativas na rede elétrica. Para a gente mitigar, é parecido com um SD também. A gente pode usar o TVS, o capacitor de alta tensão, os capacitores de desacoplamento, técnica de layout, e só a gente usa as mesmas técnicas. O surge, o imunidade a surtos, é um fenômeno que ocorre quando tem, por exemplo, surtos na rede elétrica ou descargas atmosféricas. Esse é um pulso que é bem mais lento do que os outros anteriores, é de 1,2 microsegundos. Ao passo que os outros eram 2 e 5 nanosegundos de tempo de subida. Só que esse aqui, como ele é mais lento, ele é muito mais energético, né? Então, ensaiado 1 kV entre fases, 2 kV entre fase e terra, e os pulsos são sincronizados com a rede elétrica. Então, no ângulo 0, 90, 180 e 270 da senoide da rede elétrica. Para a gente mitigar esse tipo de interferência, o principal componente é o varistor, que em geral ele tem uma capacidade maior de absorver energia desses surtos, e ele não é tão rápido quanto o TVS, né? O TVS é mais indicado para o SD porque ele é bem rápido, mas para segurar a carga do surge, o varistor em geral é melhor. Outro componente é o Gas Discharge Tube, GDT, o Spark Gap, que é são esses detalhes na própria PCB, estão expostos, e quando a tensão aqui é muito alta, pula um arco. O GDT é como se fosse isso, só que ele está encapsulado de uma forma bem controlada. E tratativas de softwares são as mesmas de antes. Agora vamos finalizando já os ensaios de imunidade. Tem a imunidade irradiada, que é como se fosse o oposto daquele primeiro ensaio. Então a gente vai pegar o equipamento, colocar o equipamento lá na câmara anecoica de novo, só que agora a gente vai injetar aqui na antena um ruído. O ruído é conforme essa forma de onda aqui. Ele vai fazer uma varredura de 80 MHz até 2,7 GHz. 3 volts por metro ou 10 volts por metro, isso depende da classificação do seu equipamento. Essa modulação do sinal. E
nesse caso a antena fica com a altura fixa, mas a gente mede as duas polaridades da antena e sai o equipamento nas quatro faces. A gente tem uma câmera e a gente fica monitorando enquanto está passando a varredura da frequência, a gente fica monitorando se tem alguma interferência aqui no equipamento. As mitigações aqui são bem parecidas com o da emissão, né? O que é diferente seria os fios digitais, né? Então, para evitar a interferência de alguma parte sensível, a gente pode usar filtros. E o debounce também. O outro ensaio é o de imunidade à radiofrequência conduzida. Então, nesse caso, a gente tem o equipamento aqui ligado numa fonte de limitação, né? E vem o sinal aqui por esse cabo e injeta ruído na fonte de limitação. Esse ruído vem de 150K até 80 MHz. Ele é nível de 3 volts. E nas frequências de SM ele tem uma amplitude maior, que é para testar justamente interferência contra interferência de dispositivos de comunicação, né? Também tem a modulação. Esse ensaio é feito tanto no cabo de limitação quanto no cabo de paciente, né? Aqui tem um clamp, que o pessoal também conecta aqui e injeta o ruído por aqui. Os métodos para mitigar essas interferências são, de novo, o filtro de linha, para a parte da limitação AC. Os ferritos pode ser tanto para a limitação quanto para a parte do sensor de paciente também. E no software, o filtro digital, exatamente. Então é isso, pessoal. Aí eu queria deixar algumas referências aqui. Esse livro, Medical Device Design, ele é bem interessante, ele trata mais da parte de... tanto a parte regulatória quanto a parte de gestão de projetos, assim. Esse livro de compatibilidade eletromagnética do Henry Ott, ele é um dos primeiros autores dessa área. Então é um livro bastante renomado. Eu comprei, mas ele não chegou ainda, então não consegui usar nessa palestra. Esse aqui eu li recentemente, muito bacana, traz bastante dicas aplicadas mesmo para quem faz desenvolvimento de projeto eletrônico. Dicas, assim, bem foco em indústria mesmo, não é um livro muito teórico. Esse aqui já é bem mais pesado na teoria. Esse Prototype to Product é um livro, o autor também trabalhou com equipamentos médicos, mas é um livro mais geral sobre desenvolvimento de produto e como colocar no mercado. Acho uma referência bem interessante também. Aqui tem alguns application notes de fábricas de microcontroladores que eu usei como referência, tem material muito bom deles. Tem esses dois serviços que oferecem cursos, que é o Medical Device HQ, que é uma empresa lá da Suécia. Eles têm vários cursos na parte de normas, parte de gerenciamento de risco, gestão de projeto. Eles têm vários vídeos no YouTube também, que são abertos e são bem interessantes. E a BIMO, que é a nossa Associação Brasileira de Fábricas de Equipamentos Médicos, também tem vários cursos sobre essa área de certificação, de regulatório, gestão de risco. E uma referência é o Els Markov, que é um fórum online muito bacana, que tem muita discussão assim, sobre normas, regulação, parte de ensaios também, tudo que tem a ver com equipamento médico. Aqui é um lugar muito bom para pesquisar. E é isso aí, pessoal. Deixa eu meu contato aqui do LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais em detalhes sobre isso, pode entrar em contato, manda uma mensagem para mim lá, a gente conversa. E no fim do ano passado eu fiz uma conta no Instagram para compartilhar uns projetos que eu faço em casa, assim, meio por diversão. Se alguém tem interesse também, segue lá. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Principalmente de criticidade de produto, né? Mas você me falou de uma questão que me chamou um pouquinho a atenção, justamente quando a gente fala de watchdog, né? Quando a gente está falando de situações que a gente não tem controle deles, né? A minha dúvida é o seguinte: quando você fala em nível de equipamento médico, acredito que redundância é a palavra principal, né? Como que você, como
gerente, né, mas que já passou por todas as etapas ali dentro da empresa que você trabalha, você considera um bom layout, por exemplo, pensando nessa situação de software embarcado e hardware, né, e redundância, que nem você deu um exemplo, putz, se deu alguma incidência de compatibilidade eletromagnética que travou o teu display, como que você detecta esse tipo de situação, por exemplo, na prática, né? Acredito que isso também entra um pouco da regra de negócio do seu produto, mas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Justamente, quem que vai ser o cara responsável? Hoje você trabalha eventualmente com soluções com mais de um microcontrolador responsável por uma atividade crítica, né? Eu tenho essas dúvidas aí, acho que depois a gente pode... Então, a gente não tem experiência tanto assim no sistema crítico, né, que não pode falhar de jeito nenhum. Ou se fosse, por exemplo, um marca-passo. Isso. O que a gente tem experiência, assim, por exemplo, tem um display, nem todo display você sabe se ele está funcionando ok. Nesse caso, a gente tem que tratar ele em malha aberta. Então, eu vou lá, atualizo ele periodicamente. Se ele está bom ou não, depois de um tempo especificado, ele vai voltar a estar bom. Né? Alguns outros displays têm um bit de status, por exemplo, se ele está ok ou se ele travou. Aí eu consigo também ficar lendo isso periodicamente, se ele travou, eu dou a tratativa. E se eu detectar que ele falhou, por exemplo, eu posso até dar um alarme ali e falar que o equipamento não está próprio para uso. Né? Mas o que a gente faz sempre é obrigatório certificar o equipamento, então a gente participa desses ensaios no laboratório. E se ele passar os ensaios, a gente considera que está adequado. Né? Mas uma questão assim de projeto com redundância não cheguei a trabalhar. Né? André, tudo bem? Cara, parabéns. Parece excelente. E, enfim, começando pela provocação inicial também. A gente também está envolvido ali com a parte do hardware também. Acho que é bem interessante, que nem se diz, de pensar na indústria nacional, pensar nos engenheiros nossos nacionais aqui também. Depois toda a sua aplicação. Obrigado por mostrar também alguns itens da VUT, eventualmente, quem quiser também, VUT Electronics, pode me perguntar aqui. Tem uma caixinha lá fora depois, mas enfim, não é propaganda não. Parabenizar, eu conheço já o André há bastante tempo, eu sei a dificuldade que deve ser, porque eu também fico meio fora, que deve ser pegar o projeto desde o início, né, e achar soluções em hardware e em software. E muitas dessas, até respondendo até a pergunta que você fez, muitas das soluções estão no hardware, né, para você não depender tanto do software. No caso da compatibilidade, a base é o hardware. A gente tem que ter um controle sobre isso. E no caso do display, a gente não fabrica o display, então eu não consigo, não é prático eu ter que alterar o layout do display ou fazer modificações na placa para filtrar por hardware. A gente tem que correr ao software. André, parabéns. Essa parte de certificação realmente é um calcanhar de Aquiles, né? E eu queria perguntar para você assim, alguns exemplos de quanto tempo você demorou entre, ok, eu tenho aqui o produto mínimo viável, até o dia que você recebeu a certificação e conseguiu vender. Quantas placas você teve que fazer, quanto tempo você perdeu entre esse trecho? Boa pergunta. Então, por exemplo, lá no monitor de óxido nítrico, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi do zero, digamos assim. Eu acho que teve umas 5 revisões de placa de desenvolvimento. E o projeto como um todo demorou uns 4 anos. E lá na empresa a gente tem uma equipe relativamente pequena, né? Atualmente a gente tem 3 engenheiros focados full-time em desenvolvimento. E tem outro engenheiro que compartilha desenvolvimento com produção. Então, não é um trabalho fácil, né? Mas a gente está na luta aí. E também, assim, a parte de ensaios é uma parte bem complexa, principalmente quando você é novo e não conhece direito o que fazer, né? Agora, por exemplo, o oxímetro, que é esse que eu trouxe os ensaios, aquela placa é a primeira placa que a gente fez. A gente fez algumas modificações em cima dela, lá nos ensaios mesmo, para melhorar a performance, mas depois de quase 15 anos na área, a gente já consegue acertar mais, chegando bem próximo à primeira versão já. Mas depende da complexidade do produto. Então, a resposta certa para engenharia depende. Aqui é a última aqui para a gente finalizar. Meu nome é William. Eu gostaria de... Achei. Toda a parte do desenvolvimento, né, da placa, da PCB e tudo mais, mesmo seguindo as boas práticas ali de desenvolvimento e colocação dos componentes
na hora do teste é reprovado e tem que refazer todo o projeto para ajustar essa filtragem, né, do ruído. Existem ferramentas que podem fazer a simulação para você, na hora de chegar lá, ter a menor processo, o menor retrabalho para PCB? Então, existem alguns softwares de simulação de PCB, né, na parte de emissões, mas eu não conheço na prática, assim, são softwares bem caros. Né? Acho que o Altium tem até uma parte nisso, mas tem lá o ANSYS, esses softwares de simulação mais pesados que tratam disso. Para você fazer uma simulação do seu produto como um todo, né? Seria o que eu costumo trabalhar, assim, fazer simulações por partes, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um circuito, eu posso simular usando o SPICE, por exemplo. Já consigo verificar quanto de atenuação tem o sistema. Mas a parte da PCB já é um pouco mais complexo, assim, né? Vai bastante da experiência da pessoa. E, assim, testar lá também. Porque, às vezes você faz tudo, por exemplo, sua placa tá boa, só que tem um cabo. E o cabo você não tem como eliminar. E o cabo é terrível, cara. Na verdade, se puder fazer equipamento totalmente sem cabo, seria o melhor do mundo. Mas tem vezes que precisa ter o cabo. Aí você tem que ter Às vezes a gente recorre até ao ferrite lá, que é um negócio meio feio, fica por fora do equipamento. Ferrite, se alguém chega lá e tirar o ferrite, né? Não é a solução melhor, mas às vezes é a solução possível. Oi, posso perguntar aqui? É uma pergunta um pouco outlier, né? Digamos assim, mas com a sua vasta experiência, com certeza você me daria um caminho. Se você fosse desenvolver um ECG que funcionasse completamente debaixo d'água, com o paciente debaixo d'água mesmo, você me daria alguma recomendação? Antes que as pessoas pensem que eu sou doida, é que eu trabalho com mergulhadores. Cara, não sei te falar, assim, teria que estudar um pouco do problema. Funcionaria, será? Talvez. Se ele tiver, por exemplo, se ele tiver com uma roupa isolante. Roupa isolante. Aí o sensor está aplicado nele na pele e a roupa isolante, acho que não teria problema, né? Beleza, pessoal? Obrigado. Qualquer coisa me propõe aí.